Fala, queridão! Hoje nós veremos Jesus mostrar que tem autoridade para perdoar pecados. Veremos que Davi será reconhecido como o rei sobre todo Israel e veremos Daniel, que vai revelar o sonho que ninguém conseguia explicar. Nós estamos no dia 166 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Marcos, capítulo 2, segundo livro de Samuel, capítulos 4 e 5 e Daniel, capítulo 2, versículo 24 até o 49. Em Marcos, capítulo 2, começa com um paralítico sendo levado por 4 amigos. Como eles não conseguem entrar pela porta porque tinha muita gente, era um mau alvoroço porque Jesus estava lá, eles desceram esse homem pelo telhado até Jesus. Jesus vê a fé deles e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Os religiosos que estavam ali, eles se incomodam, porque eles pensaram assim, eles começaram a cochichar entre eles assim: quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. E é exatamente esse é o ponto central dessa passagem aqui, porque Jesus ele está revelando a sua autoridade divina. Jesus estava revelando para eles que Jesus era Deus. Então, depois de Jesus curar o homem, mostrando que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, a Bíblia vai dizer ainda que em Marcos capítulo 2, Jesus ele chama Levi, um cobrador de imposto, e ele come com pecadores. Ou seja, Jesus vai na casa de Levi, que era publicano, o publicano era odiado pelo judeu. Eu já falei isso em talvez uns 10 vídeos para trás aí, não 10 vídeos para trás, mas já expliquei isso umas 10 vezes na nossa leitura, porque toda vez que aparece o publicano, eu falo sobre isso, mas vou repetir. O publicano, ele era judeu, porém ele trabalhava para Roma. Ou seja, o judeu, o povo de Israel, estava sob o domínio de Roma. E o publicano era um judeu que ele trabalhava para Roma e o trabalho dele era cobrar imposto do povo judeu. Então ele era tido como um traidor, porque ele trabalhava para Roma e cobrava imposto do povo de Israel. E ele não só cobrava imposto, ele cobrava um pouco a mais que o imposto, porque ele precisava tirar o salário dele do imposto que ele cobrava. Então, além de cobrar um imposto sobre o próprio povo, ele ainda roubava o povo para tirar parte do salário dele. Então, todo publicano era mal visto pelo judeu, o judeu odiava o publicano. E de repente aparece um camarada chamado Levi, que é o mesmo que Mateus, e Jesus vai até a casa dele e come com ele. Então os religiosos olham e falam assim: Jesus, esse aí que é o Salvador, ele senta e ele come com pecadores, ele come com cobrador de impostos. Então, os religiosos, eles criticaram, mas Jesus deu uma resposta que é muito, muito profunda. Jesus fala assim: eu não vim para os sãos ou para os justos, eu vim para os pecadores, porque os sãos, eles não precisam de ajuda, Então Jesus fala assim: eu vim para os doentes, porque os sãos eles não necessitam de médico, tipo isso, Então Jesus ele também ensina sobre jejum, vinho novo. Jesus vai falar sobre o sábado, e o ponto central aqui é que Jesus ele não veio apenas remendar, vamos assim dizer, reconstruir uma estrutura antiga, não. Ele veio inaugurar algo novo. Jesus veio inaugurar um tempo novo. No segundo livro de Samuel, capítulo 4 e 5, vai falar que Isbosete, ele morre de forma traiçoeira, mas Davi, ele não aprova o assassinato como caminho para o trono. Então, depois disso, todas as tribos eles reconhecem Davi como rei sobre Israel. Davi ele conquista Jerusalém e Jerusalém vai se tornar a cidade de Davi. O texto vai mostrar para nós que Davi ele ia crescendo, porque o Senhor era com ele. Era o Senhor quem meio que soprava o nome de Davi, quem trazia a fama para Davi era o próprio Deus. O crescimento de Davi não era apenas estratégia militar, era a presença de Deus na vida de Davi. E no livro de Daniel, capítulo 2, Daniel ele revela a Nabucodonosor o sonho da grande estátua, e a sua interpretação, porque os reinos se levantariam e cairiam, mas no fim Deus estabeleceria um reino que jamais
seria destruído. Então, esta é uma das mensagens mais fortes de Daniel. Impérios passam, mas o reino de Deus vai permanecer para sempre. E essa estátua está intimamente ligada ao assunto de escatologia. Em breve eu vou colocar uma playlist aqui sobre escatologia aqui no canal e você vai poder se aprofundar no entendimento de que estátua era essa que Deus usou Daniel para revelar ao rei Nabucodonosor. O que a gente aprendeu hoje? Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Nós aprendemos que Deus ele não precisa de atalhos injustos para cumprir as suas promessas. E entendemos também que reinos humanos passam e sempre vão passar, mas o reino de Deus sempre permanece. E eu vejo você amanhã no dia 167.